Você não combina com esse lugar, mãe. Foram essas as palavras que minhas próprias filhas me disseram, minutos antes de me deixarem sozinha, do lado de fora de um spa luxuoso. Eu fiquei olhando a porta de vidro se fechar diante de mim, do lado de dentro, perfumes caros, toalhas brancas dobradas com perfeição e mulheres sorridentes, de roupão, carregando taças de cristal. Do lado de fora eu, com a minha bolsa gasta, sapatos já sem brilho e uma sensação que só quem já foi descartada por quem ama pode entender. Não chorei, não supliquei. Apenas respirei fundo e sorri para dentro de mim, porque naquele instante, mesmo sem elas saberem, eu já tinha decidido. Aquela humilhação seria a última. Meu nome é Clara, tenho 68 anos. Fui mãe cedo demais e avó cedo também, a vida inteira. Corri atrás de sustento, corri atrás de estabilidade, corri atrás de um lar onde minhas filhas pudessem crescer sem medo. Corri tanto que mal percebi quando as pernas começaram a pesar. Mal percebi quando o rosto foi se enchendo de marcas, mas percebi sim. O dia em que elas começaram a me olhar como se eu fosse um incômodo. Aquela manhã tinha começado diferente. Minhas filhas insistiram para que eu fosse com elas. Vai ser bom para você, mãe. Um passeio especial, você vai adorar. Eu, inocente, aceitei. Coloquei meu vestido mais bonito, amarrei o cabelo do jeito que sempre gostei e passei um batom discreto. Não era vaidade, era cuidado. Eu queria estar à altura de um encontro de família, de um carinho que, confesso, já sentia falta há muito tempo. No fundo, eu sonhava que seria um dia para lembrarmos que ainda éramos mãe e filhas, que a vida não tinha nos afastado tanto assim. Mas quando o carro parou diante do spa, percebi que havia algo estranho nos olhares delas. Um riso disfarçado, uma troca de frases rápidas como quem esconde uma intenção. E de repente, a frase veio, dura como pedra. Você não combina com esse lugar, mãe. Meus pés gelaram. A bolsa escorregou um pouco da minha mão e por dentro uma voz antiga me disse: não chore, Clara. Não mendigue afeto. Respire, espere. Minhas filhas entraram apressadas, quase sem olhar para trás. Uma delas ainda lançou um beijo rápido no ar, como se fosse suficiente para aliviar a crueldade. A outra fingiu que atendia uma ligação e eu fiquei ali, sozinha, do lado de fora do vidro. Eu podia vê-las rindo, entregando cartões de crédito, escolhendo pacotes caríssimos de massagem e tratamentos. Eu, do lado de fora, não tinha nada. Apenas o silêncio e a lembrança de todas as vezes em que trabalhei noite adentro para que elas pudessem estudar em escolas boas. Lembrei da época em que costurava roupas para vizinhas, enquanto elas dormiam tranquilas. Lembrei de quando escondia as próprias dores para cuidar das febres delas. Lembrei de cada prato que eu tirei da minha mesa para que nunca faltasse nada na delas. E agora, ironia cruel, elas me deixavam fora de um lugar feito para descanso, para cuidado, para alívio. Talvez elas achassem que eu fosse pequena demais para aquele espaço. Talvez pensassem que minha idade me roubou o direito de estar ali. Mas o que elas não sabiam é que aquele lugar ainda guardava uma história minha. Uma que eu mesma já tinha esquecido, mas que voltaria para me colocar em pé diante delas de uma forma que nunca imaginaram. Eu fiquei imóvel por alguns segundos. Não queria que ninguém me visse como uma velha rejeitada, chorando na calçada. Então, ajeitei a alça da bolsa, levantei a cabeça e sorri. E foi nesse instante que alguém me chamou pelo nome. Essa é a minha história. E antes de continuar, eu quero falar com você que me escuta agora. Me diga nos comentários, já aconteceu de alguém da sua família te excluir, te fazer sentir como se não combinasse com a própria vida deles? Eu quero conhecer a sua história também. Cada palavra sua importa. E se essa narrativa tocar o seu coração, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Porque aqui, cada história é um grito de dignidade. E juntas, nós não deixamos que ninguém nos faça sentir invisíveis. Eu fiquei parada diante daquela porta de vidro, vendo minhas filhas desaparecerem pelo corredor iluminado. Do lado de dentro, o mundo parecia feito de seda, de aromas caros, de vozes leves. Do lado de fora, o vento carregava poeira e folhas secas. E eu, sozinha, tentava juntar os cacos da dignidade que ainda me restavam. Silêncio. Foi isso que me acompanhou nos primeiros minutos. Um silêncio que não era apenas do ambiente, mas de dentro de mim. Porque em momentos assim as palavras não servem de nada. Nenhum desabafo, nenhum grito, nenhuma súplica seria capaz de alcançar corações que já decidiram não ouvir. Eu respirei fundo
e deixei que o silêncio me trouxesse memórias, porque cada ferida nova sempre encontra abrigo nas cicatrizes antigas. Voltei no tempo, voltei para a Clara, de 20 e poucos anos, grávida da primeira filha, sozinha num quarto pequeno, deitada em um colchão fino. Lembro-me do medo de não dar conta, do frio que entrava pela janela mal vedada, do barulho da chuva caindo mais forte do que o meu coração. Naquele dia, prometi a mim mesma que minhas filhas nunca sentiriam o que eu sentia. Nunca faltaria comida no prato delas. Nunca conheceriam a vergonha de bater na porta de vizinho pedindo açúcar emprestado. Trabalhei como costureira. O barulho da máquina de costura foi a trilha sonora da infância delas. Eu costurava de madrugada, com os olhos ardendo, e o som das agulhas era como um compasso que me lembrava. Continue, Clara, continue. E eu continuei. Depois lavei roupa para fora. Carreguei bacias pesadas no sol do meio-dia até as mãos ficarem ásperas e os braços perderem a maciez. Mas cada moeda que eu recebia era guardada com cuidado, porque eu sonhava com o futuro delas. E como eu sonhava, eu as imaginava estudando, formando-se, conquistando o mundo. Eu me via sentada na plateia de cada conquista, com orgulho maior do que qualquer diploma. E, de fato, elas conquistaram boas escolas, boas faculdades, carreiras respeitáveis. Eu sempre estive lá, na primeira fila, batendo palmas, sorrindo com lágrimas nos olhos. Mas agora eram elas que batiam portas na minha cara. Olhei para as minhas próprias mãos. Elas já não seguravam tecidos finos, nem carregavam bacias. Agora carregavam marcas do tempo, vincos profundos que nenhum creme disfarçaria. Talvez, para minhas filhas, essas mãos não combinassem com o mundo de luxo em que elas viviam. Talvez eu fosse apenas um lembrete incômodo de onde viemos. E eu percebi, elas não tinham vergonha do spa, tinham vergonha de mim. Essa constatação não me destruiu. Não, ela me fez sorrir, porque só sente vergonha de alguém quem esquece de onde veio. E eu nunca esqueci. O silêncio me trouxe mais lembranças. A primeira viagem que elas fizeram para fora do país. Eu vendi minha única joia de família, um anel que minha mãe tinha guardado a vida inteira, para pagar parte da passagem. Elas nem souberam. Nunca contei. Preferi vê-las acreditando que tinham conquistado aquilo sozinhas. A primeira casa própria. Assinamos juntas os papéis. Mas o dinheiro da entrada foi fruto dos meus anos de trabalho. Eu dizia que era presente, que era amor. Nunca quis que sentissem peso ou obrigação. E agora, diante daquela porta, percebi o quanto eu mesma tinha ensinado que amor era silêncio. Silêncio para não cobrar, silêncio para não pedir, silêncio para não incomodar. Mas naquele dia, o silêncio não era mais um gesto de amor, era um gesto de resistência. Eu não choraria, eu não me curvaria, eu esperaria. Enquanto as lembranças me atravessavam, vi uma senhora passando na calçada. Carregava sacolas simples e caminhava devagar, apoiando-se numa bengala. Ela me olhou com ternura, como se pudesse ler a minha alma. E naquele olhar eu encontrei um espelho. Quantas de nós, mulheres maduras, passamos a vida dando, e quando chega a hora de receber, somos tratadas como fardos? Quantas vezes ouvimos frases que nos reduzem, que nos apagam, que tentam nos convencer de que não combinamos mais com lugar nenhum? Mas eu, Clara, não estava disposta a aceitar esse destino. Não me via como resto, eu me via como raiz. A brisa da tarde trouxe cheiro de flores do jardim ao redor do spa. Um contraste curioso. Do lado de dentro, a sofisticação artificial dos perfumes caros. Do lado de fora, a simplicidade pura da natureza. E eu pensei, talvez eu não combinasse com aquele lugar mesmo. Mas isso não significava que eu não combinasse com nada. Eu não era uma peça fora do jogo. Eu era o tabuleiro inteiro, com marcas e histórias que ninguém poderia apagar. Então, o inesperado aconteceu. Ouvi passos firmes se aproximando. Uma voz masculina, clara, chamou meu nome. Não um senhora, não um dona, mas Clara. Foi nesse instante que percebi. O silêncio tinha cumprido sua missão. Ele não me deixou cair. Ele me preparou. E agora algo estava prestes a mudar. Eu levantei o rosto, ajeitei o vestido e olhei para frente. O passado já tinha mostrado o quanto eu era capaz de resistir. O futuro agora me chamava pelo nome. Ouvi meu nome ser chamado de forma clara, firme, quase solene. Clara. Demorei um instante para acreditar. Poucas pessoas me chamavam assim, sem diminutivos, sem apelidos, sem formalidades frias. Virei o rosto devagar e meus olhos encontraram os de um homem elegante em traje impecável.
que se aproximava com passos decididos. Ele sorriu. Não aquele sorriso superficial que se oferece a clientes por obrigação, mas um sorriso verdadeiro, cheio de reconhecimento, como quem encontra alguém que marcou sua vida. E antes que eu pudesse reagir, ele estendeu as mãos e disse: Professora Clara, é mesmo a senhora? Professora. Fazia anos que ninguém me chamava assim. Naquele instante, um calor suave percorreu meu peito, porque ainda que minhas filhas tivessem tentado me reduzir ao silêncio e à vergonha, ali estava alguém que lembrava quem eu realmente era. O homem era o gerente do spa. Seu crachá brilhava no bolso do paletó. Ele não apenas trabalhava ali, ele liderava aquele lugar luxuoso que minhas filhas achavam que eu não combinava. E diante de todos, ele se aproximava de mim como se eu fosse alguém de importância. Eu não acredito. A senhora não mudou nada. Eu me lembro como se fosse ontem. A senhora foi quem me ajudou a conseguir a bolsa para terminar a faculdade. A senhora ia todas as semanas naquela comunidade, organizava as aulas, nos incentivava, mesmo quando a gente não acreditava em nós mesmos. Se hoje eu estou aqui, é porque um dia a senhora acreditou em mim. As palavras dele caíam sobre mim como chuva em terra seca. Eu, que tantas vezes me questionei se meus esforços tinham valido a pena, agora via diante de mim a prova viva de que nada foi em vão. Enquanto ele falava, percebi minhas filhas ao fundo. Estavam dentro do spa, rindo com amigas, ocupadas em exibir seus cartões e seus novos vestidos, mas logo perceberam o movimento na porta. Viraram-se e o que viram as fez congelar. Eu, a mãe que não combinava com aquele lugar, estava sendo recebida com honra pelo gerente. Eu, que deveria estar envergonhada do lado de fora, agora era o centro de uma reverência inesperada. Os olhos delas se arregalaram. Um misto de espanto e incômodo, talvez até de vergonha, mas não a vergonha certa. Aquela que vem do arrependimento sincero. Era a vergonha de serem desmascaradas diante de outras pessoas. O gerente insistiu para que eu entrasse. Por favor, professora Clara, venha comigo. A senhora é muito bem-vinda aqui. Aliás, me sinto em dívida. Tudo o que puder oferecer hoje ainda será pouco perto do que a senhora fez por mim e por tantos outros. Houve um momento de hesitação dentro de mim. Parte de mim queria recusar, como se aceitar fosse uma espécie de concessão às filhas que me feriram. Mas outra parte, mais forte, mais madura, sabia que não se tratava delas. Aquele convite era meu. Era o reconhecimento do meu valor, independente da ingratidão das minhas próprias filhas. E então, com serenidade, ajeitei o vestido, segurei minha bolsa com firmeza e entrei. O contraste foi imediato. O chão frio de mármore, as paredes cobertas de quadros discretos mas caros, o cheiro intenso de óleos aromáticos. Cada detalhe dizia: este lugar é reservado para poucos. E ainda assim, eu caminhava por ele com passos firmes, guiada por alguém que me tratava como peça fundamental da sua própria história. Enquanto eu andava, lembranças antigas me vinham à mente. As salas improvisadas da comunidade, os cadernos reciclados, as crianças sentadas no chão aprendendo a escrever o próprio nome. Quantas vezes pensei que aquilo não faria diferença? Quantas vezes chorei sozinha, acreditando que ninguém lembraria dos meus esforços? Mas ali estava a prova. Um homem feito, gerente de um spa de luxo, diante das minhas filhas, reconhecendo que seu sucesso começara com a minha dedicação. Olhei discretamente para elas. As duas estavam paradas, sem saber o que fazer. Uma delas tentava sorrir, mas seu sorriso era nervoso, quase forçado. A outra mexia no celular, como quem busca refúgio em qualquer coisa para não encarar a realidade. E naquele instante eu percebi. Minha vingança não precisaria de palavras duras. Não precisaria de gritos nem de acusações. A vida já estava se encarregando de mostrar a verdade. O gerente me conduziu até a área VIP. Uma cadeira confortável, preparada com toalhas limpas, chá quente e frutas frescas. Ele mesmo ajeitou cada detalhe, pedindo que eu me sentisse em casa. E quando percebi, outras pessoas ao redor já olhavam para mim com respeito. Alguns clientes curiosos perguntavam quem eu era, e ele respondia sem hesitar: essa é a mulher que mudou a minha vida. Aquela frase ecoou dentro de mim. Eu, que minutos antes tinha sido descartada como se não fosse nada, agora era apresentada como alguém que mudou vidas. E percebi que o que minhas filhas tentaram me negar, o mundo estava pronto para devolver. Respeito, dignidade, valor. Enquanto eu me sentava, vi minhas filhas se aproximando devagar. Não falavam nada, apenas me observavam como se estivessem tentando entender
como, em tão pouco tempo, o jogo havia virado contra elas. Eu não disse nada. Olhei para frente, segurei a xícara de chá que me ofereceram e bebi calmamente. Não havia mais pressa, não havia mais medo. Eu estava exatamente onde deveria estar. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível. A xícara de chá estava quente entre minhas mãos. O vapor subia devagar, perfumando o ar com notas de camomila e hortelã. Senti o calor da porcelana aquecer meus dedos frios, como se aquele simples gesto fosse um abraço. Um abraço que não veio das minhas filhas, mas da vida, que naquele momento parecia querer me devolver o que me foi negado tantas vezes. O gerente permaneceu ao meu lado, contando histórias de quando era apenas um jovem inseguro, perdido entre trabalhos temporários e a pressão da pobreza. Ele falava alto o bastante para que outros ouvissem. Não havia vergonha na sua voz, apenas orgulho. Se não fosse a senhora, eu teria desistido. A senhora me mostrou que estudar podia ser a chave. Eu lembro que chegava cansado, sem comer, e a senhora ainda dividia o seu lanche. Nunca esqueci disso. Cada palavra dele era como uma flecha atravessando o silêncio constrangido das minhas filhas. Eu não precisava olhar para elas para saber que estavam ali, a poucos passos de mim, inquietas, desconfortáveis, presas numa cena que nunca imaginaram presenciar. O salão VIP do spa era amplo, com poltronas de couro claro, luz suave e uma fonte de água que caía em cascata, criando um som delicado. O ambiente pedia tranquilidade, mas dentro delas havia apenas o barulho da vergonha. Eu sentia os olhos delas queimando nas minhas costas, sentia o nervosismo no jeito como mexiam nos próprios cabelos, na forma como cruzavam e descruzavam os braços. Era um nervosismo que não vinha do amor, vinha do medo. Medo de perderem o controle sobre mim. Medo de descobrirem que eu não era a mulher pequena que elas imaginavam. Alguns clientes se aproximaram, curiosos. "Quem é a senhora?" perguntaram com respeito. O gerente respondeu sem hesitar. "É a minha professora, a mulher que abriu caminhos para mim. Hoje, tudo que tenho começou com o que ela me ensinou. Eu poderia ter chorado naquele momento, mas não chorei. Eu poderia ter me gabado, mas não precisei. A maior vitória era o silêncio pesado das minhas filhas, que não encontravam palavras para justificar a crueldade de minutos antes. Olhei em direção a elas. Finalmente, a mais velha, Mariana, fingia sorrir, tentava dar a impressão de que estava feliz com o reconhecimento que eu recebia, mas seus olhos denunciavam outro sentimento: raiva. A mais nova, Beatriz, desviava o olhar o tempo todo, mexia no celular como quem busca refúgio numa tela fria, incapaz de enfrentar a realidade diante de si. Eu não disse nada. Segurei a xícara, levei o chá aos lábios e bebi lentamente. Aquele gole foi mais saboroso do que qualquer banquete, porque tinha gosto de vitória silenciosa. As cadeiras do salão estavam quase todas ocupadas. Pessoas observavam a cena com curiosidade. Eu, a mulher simples de vestido gasto, era agora o centro de uma história que poucos esperavam ouvir. E quanto mais atenção eu recebia, mais minhas filhas se encolhiam. Elas, que entraram naquele lugar com passos firmes e olhares arrogantes, agora estavam reduzidas a duas figuras pequenas, presas no próprio orgulho. Era irônico. Elas sempre acreditaram que o poder vinha do dinheiro, das roupas de marca, dos cartões reluzentes. Mas naquele dia, diante de todos, perceberam que o verdadeiro poder vinha da memória, daquilo que não se compra, daquilo que ninguém pode apagar. O gerente pediu licença por um instante para resolver um detalhe com a equipe. Antes de sair, inclinou-se levemente e disse: "Professora, não saia daqui. Esse lugar é seu." Quando ele se afastou, o silêncio ficou ainda mais pesado. Minhas filhas se aproximaram devagar, como quem caminha sobre cacos de vidro. Mariana foi a primeira da bombeira a falar, em tom baixo: "Mãe, a gente não sabia que ele ia te reconhecer assim." Eu não respondi, apenas ergui os olhos e a encarei. Naquele olhar, coloquei todo o peso de anos de silêncio, de noites acordadas, de sacrifícios feitos sem aplausos. Ela não sustentou o olhar, abaixou a cabeça. Beatriz tentou amenizar: "Mãe, não é o que você está pensando. A gente só queria um momento para nós duas, entende?" Mais uma mentira. Eu sabia. Elas queriam distância de mim, queriam me esconder, como se eu fosse uma mancha em suas vidas impecáveis. Eu respirei fundo,
Ajeitei a bolsa no colo e disse apenas: "Não precisam se preocupar, estou muito bem aqui." Foi a primeira frase que pronunciei desde que entrei. Poucas palavras, mas carregadas de força, porque naquele instante eu não falava apenas com elas. Eu falava comigo mesma e pela primeira vez em muito tempo, eu acreditava. Eu estava sim, muito bem. Elas ficaram paradas, sem saber se sentavam ou se iam embora. Algumas pessoas ao redor percebiam o embaraço. Olhares cruzavam, cochichos surgiam. Era como se a máscara delas tivesse caído diante de todos. E eu não precisei fazer nada além de existir. Minha presença, meu passado, minha dignidade faziam o trabalho por mim. O gerente voltou acompanhado de 2 funcionárias. Elas traziam toalhas, frutas frescas e uma jarra de água aromatizada, tudo colocado cuidadosamente à minha frente. Uma das funcionárias me chamou de Senhora Clara, com um respeito que ecoava no salão. Minhas filhas olharam a cena como se estivessem presas num pesadelo. E talvez estivessem mesmo. Um pesadelo onde a mãe que sempre tentaram diminuir agora brilhava sem esforço. Houve um instante em que senti pena delas. Pena porque sei que a arrogância é apenas uma máscara para minha fragilidade. Pena porque percebi que, no fundo, elas eram prisioneiras do próprio orgulho. Mas a pena passou rápido. O respeito que eu devia a mim mesma era maior. O tempo correu devagar naquela tarde. Cada minuto era um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito de revelar a verdade. E a verdade, diante de todos, era clara. Eu não era um fardo. Eu era uma raiz. Naquele momento, eu sabia que a reação delas ainda estava só começando, mas eu também sabia que, desta vez, eu não me deixaria apagar. Sentei-me mais fundo na poltrona macia, como quem ocupa um trono silencioso. Não precisei erguer a voz, nem mover um dedo contra quem me humilhou. Bastou estar ali, naquele espaço que segundos antes me foi negado. O simples fato de existir, reconhecida, respeitada, bastava para transformar o silêncio em confronto. Minhas filhas continuavam em pé, imóveis, como 2 estátuas de orgulho quebrado. Seus olhares não se encontravam comigo. Talvez porque sabiam que se cruzassem os olhos com os meus, veriam algo que as assombraria. Firmeza. Eu já não era a mãe implorando por migalhas de afeto. Eu era a mulher que, sem precisar de palavras, lembrava a elas que toda raiz pode se erguer mais forte do que qualquer galho ingrato. O gerente se aproximou mais uma vez. "Professora, eu preparei algo especial para a senhora. Quero que conheça a nossa sala de descanso exclusiva. Mas antes, por favor, aceite este presente em nome de todos que foram tocados pela sua generosidade." Ele colocou diante de mim uma pequena caixa, envolta em papel branco. Não era um presente de luxo. Era simbólico. Ao abrir, encontrei uma simples caneta dourada, gravada com meu nome. Naquele instante, lembrei de todos os cadernos improvisados, das canetas emprestadas, das páginas arrancadas para dividir entre crianças que não tinham nada. Segurei a caneta com cuidado, como se fosse uma joia, e pensei: nada no mundo é mais valioso do que a lembrança do bem que se faz. Mariana tentou se aproximar. "Mãe, talvez a gente tenha se expressado mal. Não era nossa intenção te deixar desconfortável." Mentira. Eu sabia. Ela sabia. Todos sabiam. Beatriz, mais impaciente, completou: "Você sabe como é, né? Este lugar tem um perfil. A gente só quis evitar que você se sentisse deslocada." Respirei fundo. Não respondi com ofensa. Não devolvi com raiva. Apenas ergui o olhar e disse calmamente: "Deslocada? Quem se sente deslocado é quem não conhece suas próprias raízes. Eu sei exatamente quem sou." O silêncio que seguiu foi mais doloroso para elas do que qualquer palavra. Alguns clientes próximos olharam discretamente. Era impossível não notar a tensão no ar. E, no fundo, acredito que alguns até sabiam a verdade, que o peso da ingratidão sempre acaba por esmagar aqueles que o carregam. O gerente então estendeu a mão, convidando-me para acompanhá-lo até a sala reservada. Levantei-me devagar, segurei a bolsa contra o peito e caminhei com passos firmes. Minhas filhas, sem coragem de me impedir, seguiram atrás como sombras. Entramos em um ambiente ainda mais luxuoso. Poltronas reclináveis, música suave, um aroma de lavanda que parecia acariciar o espírito. Ali, ele pediu que eu me acomodasse. "Esta sala é para poucos. E, professora, a senhora merece mais do que qualquer um." Sentei-me novamente e, desta vez, percebi que havia apenas 3 poltronas. Uma para mim, as outras 2 para minhas filhas. Mas elas hesitavam em sentar. Talvez porque sabiam que aquele lugar não era dado a elas por mérito,
mas por minha presença. Eu sorri discretamente. O mundo dá voltas e, às vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar para que os outros entendam o que nunca quiseram enxergar. Enquanto o gerente organizava a sala, um detalhe me chamou a atenção. Na parede havia um espelho grande, refletindo a cena inteira. No reflexo, vi a mim mesma, serena, segura, com a caneta dourada ainda na mão. E atrás, vi minhas filhas inquietas, nervosas, sem chão. O espelho não mentia. A inversão estava clara. Elas eram as deslocadas. Eu era o centro. Um silêncio pesado dominava o ambiente. Mas não era o mesmo silêncio do início, quando fui deixada do lado de fora. Este era outro. Um silêncio de confronto, de revelação, de desconforto para quem sempre acreditou estar no controle. E eu, mais uma vez, não precisei erguer a voz. O silêncio falava por mim. Fiquei ali por minutos, apenas sentindo a suavidade do ambiente e o peso da lição que se desenrolava diante dos olhos das minhas próprias filhas. Era quase poético. Quem me negou a entrada agora mendigava espaço. Quem me tratou como intrusa agora não sabia onde se colocar. E dentro de mim, algo mudou para sempre. Eu percebi que não precisava mendigar amor, nem reconhecimento. Tudo o que eu precisava já estava em mim. Se alguém me perguntasse, eu diria que aquele dia não foi de vingança, foi de justiça. A justiça silenciosa da vida, que expõe a verdade sem precisar de gritos. A justiça que devolve a cada um o que plantou. Meus olhos voltaram a encontrar os das minhas filhas. Não havia raiva no meu olhar, mas também não havia mais submissão. Havia apenas uma certeza. Elas podiam tentar me negar o lugar que eu merecia, mas não tinham mais o poder de me diminuir. E essa eu sabia. Era a maior vitória que uma mãe poderia alcançar. Agora eu quero falar com você que me acompanha até aqui. Quantas vezes você também já foi colocada de lado? Quantas vezes fizeram você acreditar que não combinava mais com um espaço, com uma vida, com uma mesa de jantar? Me conte nos comentários. Sua história importa, sua voz precisa ser ouvida. E se esta narrativa mexeu com você, se inscreva no canal e deixe seu like. Assim, você ajuda este espaço a crescer e a dar voz a todas nós que tantas vezes fomos silenciadas. Aqui cada palavra é um pedaço de dignidade recuperada. E juntas, nós não seremos mais invisíveis. O tempo parecia correr em outra velocidade naquela sala. Enquanto eu respirava fundo, sentada em minha poltrona, senti o peso da vida se ajeitando no lugar certo. Do lado de fora, o burburinho das clientes comentando sobre massagens, tratamentos e viagens. Do lado de dentro, o silêncio de duas filhas que já não sabiam onde esconder os próprios rostos. Eu não precisei erguer os olhos para notar a impaciência delas. O barulho dos saltos batendo no chão, o suspirar disfarçado, os dedos nervosos roçando nas bolsas de grife. Era um incômodo que não vinha do espaço em si, mas do fato de estarem presas a um momento que não poderiam controlar. O gerente voltou, trazendo consigo duas funcionárias. Cada uma delas carregava uma bandeja com frutas exóticas, sucos naturais e pequenos biscoitos preparados pelo chefe do spa. Tudo foi colocado cuidadosamente diante de mim. As funcionárias me chamaram de Senhora Clara. O gerente sorriu como quem apresenta um tesouro raro. Tudo isso é para a senhora. É o mínimo que podemos oferecer a alguém que transformou tantas vidas. As palavras dele ecoaram no ambiente. E eu senti os olhos de outras clientes se voltarem para mim. Algumas cochichavam, outras sorriam, outras apenas olhavam com curiosidade. Mas todas, sem exceção, me olhavam com respeito. Minhas filhas, por outro lado, tornaram-se quase invisíveis. Não porque ninguém as via, mas porque ninguém se importava. Elas estavam ali, mas eram apenas sombras. Enquanto eu me servia calmamente de um suco, lembrei de quantas vezes no passado economizei até no pão para que elas tivessem iogurte na mesa. Lembrei de quando dividi frutas em partes iguais, mesmo ficando sem, para que nunca sentissem falta. E agora, o destino me devolvia frutas frescas, oferecidas com honra, diante dos olhos delas. Era como se a vida estivesse me dizendo: o que você plantou, Clara, ninguém pode roubar. O gerente fez questão de contar mais histórias. Ele falava sobre as tardes em que eu o ajudava com lições de matemática, sobre o incentivo que dei quando ele queria desistir. E cada detalhe que ele mencionava
era como uma faca de verdade contra a indiferença das minhas filhas, porque ali estava a prova viva de que eu não era apenas uma mulher envelhecida fora de lugar. Eu era raiz, eu era história, eu era alguém que tinha deixado marcas de valor em outras vidas. Beatriz tentou cortar o clima. Mãe, acho que já está tarde. Talvez a gente devesse ir embora. Ela falava baixo, quase sussurrando, como se tivesse medo de que alguém percebesse a vergonha estampada em sua voz. Mas o gerente, sem dar espaço à fuga, respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Não, por favor. Professora Clara ainda tem muito para conhecer aqui. Aliás, gostaria de apresentar a ela nossa sala de homenagens. É um espaço que usamos para agradecer pessoas que foram fundamentais em nossas trajetórias. Acredito que a senhora merece ver isso. Meus olhos se encheram de brilho, mas não eram lágrimas, era orgulho. E pela primeira vez em muito tempo, não era orgulho pelas minhas filhas, era orgulho por mim mesma. Seguimos pelo corredor iluminado. O chão de mármore refletia as luzes suaves do teto. Cada passo ecoava como um lembrete. Eu não estava mais do lado de fora, eu estava no centro. Chegamos a uma sala menor, decorada com quadros e placas, nomes de pessoas que tinham contribuído com a comunidade, com projetos sociais, com a formação de jovens. E, no centro de uma das paredes, havia uma fotografia minha. Era uma imagem simples, tirada anos atrás. Eu estava segurando uma pilha de cadernos, cercada por crianças sorridentes. Eu nem lembrava daquela foto, mas ela estava ali, emoldurada, como símbolo de algo maior do que eu mesma. As pernas das minhas filhas pareceram fraquejar. Mariana levou a mão à boca, incrédula. Beatriz desviou o olhar, incapaz de sustentar o peso daquela revelação. E eu, diante daquela parede, senti a força da verdade invadir cada espaço do meu ser. Eu não precisava de títulos, de luxo, de aprovação. Eu já tinha meu lugar na história. As pessoas que passavam pelo corredor paravam para olhar. Algumas sorriam, outras cumprimentavam. E mais uma vez, percebi que eu não era invisível. A vida inteira eu acreditei que minhas batalhas tinham sido silenciosas, que meus sacrifícios tinham se perdido no tempo. Mas ali estava a prova de que nada se perde quando é feito com amor. Olhei para minhas filhas, elas estavam derrotadas, não por mim, mas por elas mesmas, porque pela primeira vez entenderam que não tinham o poder de me diminuir. E foi nesse instante que percebi: a vingança mais doce é aquela que não precisa de veneno. É aquela que acontece naturalmente quando a verdade se revela. Voltamos à sala de descanso. Eu me sentei novamente, desta vez com uma paz que nunca tinha sentido antes. E pensei, eu não preciso dizer nada, elas já entenderam. Porque às vezes, o silêncio é o grito mais alto, e naquele spa, meu silêncio ecoava mais forte do que qualquer palavra que elas já tinham me dito. O jogo havia virado, e eu sabia que dali em diante, nada seria como antes. Eu permaneci sentada na poltrona, cercada de aromas suaves, com a caneta dourada ainda em minhas mãos. Ao meu redor, a vida se movia lentamente, como se cada segundo fosse tecido para me lembrar de que aquele momento me pertencia. Minhas filhas estavam ali, mas já não tinham mais força sobre mim. Suas presenças eram sombras, e as sombras nunca podem apagar a luz de quem finalmente aprendeu a brilhar por si mesma. Fechei os olhos por um instante e deixei que a memória me guiasse. Voltei à casa simples onde tudo começou. Voltei às noites mal dormidas, aos dias de trabalho exaustivo, as lágrimas escondidas no travesseiro. Eu tinha me dedicado inteira a elas. Dei não apenas o que tinha, mas o que eu mesma não possuía. E mesmo assim, quando o tempo cobriu meus cabelos de branco, elas acharam que eu já não combinava mais com a vida delas. Mas agora, diante de tudo o que tinha acabado de acontecer, compreendi algo essencial. Eu não precisava mais mendigar afeto. Sempre pensei que ser mãe era viver em função dos filhos, que para ser respeitada, eu precisava estar disponível, calada, submissa. Hoje, pela primeira vez, entendi que ser mãe não significa aceitar humilhação. Ser mãe não significa aceitar o papel de invisível. Respeito não é favor, é direito. E eu já não estava disposta a abrir mão do meu. Olhei de novo para o espelho da sala. Ele refletia uma imagem que eu quase não reconhecia. Não a imagem envelhecida, marcada pelo tempo, mas a imagem de uma mulher erguida, serena,
dona de si mesma. Era como se eu finalmente tivesse reencontrado a versão de Clara que sempre existiu, mas que estava escondida atrás de silêncios. E pensei, se eu não tivesse vivido essa humilhação, talvez nunca tivesse descoberto a força que ainda existia em mim. As minhas filhas permaneceram quietas. Eu sabia que dentro delas fervilhavam desculpas mal formadas, justificativas frágeis, palavras ensaiadas, mas nenhuma delas foi dita, porque no fundo sabiam que não havia justificativa para o que tinham feito. O silêncio entre nós era pesado, mas eu não queria quebrá-lo. Desta vez, o silêncio estava a meu favor. Passei a mão suavemente sobre a caneta dourada. Lembrei das crianças que um dia escreveram suas primeiras palavras com lápis gastos que eu mesma havia comprado. Lembrei dos olhares brilhantes de jovens que, com incentivo, acreditaram que tinham futuro. Lembrei de cada gesto de generosidade que parecia pequeno, mas que floresceu em vidas que nem eu mesma imaginava. E me perguntei por que eu passei tantos anos acreditando que meu valor dependia do reconhecimento das minhas filhas. Meu valor sempre esteve em mim, sempre esteve nas marcas que deixei no mundo. Levantei-me. As duas se moveram como se esperassem que eu fosse dizer algo, mas eu apenas ajeitei a bolsa. Olhei nos olhos delas e disse com calma: não se preocupem em me acompanhar. Eu sei o caminho. Essa frase simples e leve carregava tudo. Carregava o peso de uma vida de entrega e a liberdade de quem decide não depender mais. Caminhei pelos corredores do spa acompanhada pelo gerente. A cada passo, minha decisão se tornava mais firme. Eu não iria implorar para que minhas filhas me respeitassem. Não iria gritar, não iria me justificar, não iria provar nada. Eu já tinha provado. Não para elas, mas para mim mesma. Chegamos à saída. O gerente se despediu com respeito, agradecendo novamente pelo passado que eu havia construído. E eu deixei o spa com o coração tranquilo. Do lado de fora, a tarde já caía. O céu pintado em tons de laranja e dourado parecia anunciar que um ciclo havia terminado. E, naquele pôr do sol, entendi que eu não precisava mais me apegar ao que não me valorizava. Minha decisão era clara. Eu me afastaria. Não como vingança, mas como preservação. Eu precisava cuidar de mim. Precisava olhar para o espelho e me enxergar não como uma sombra, mas como a raiz que sempre fui. Enquanto caminhava pela calçada, pensei nas inúmeras mulheres que, como eu, deram a vida pela família. E depois foram tratadas como peso. Pensei em quantas ainda choram em silêncio, acreditando que não têm escolha. E desejei do fundo da alma que cada uma delas pudesse viver o que eu estava vivendo agora. O reencontro com a própria dignidade. Porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para entender que amor de verdade não humilha, não exclui, não apaga. Minhas filhas continuariam suas vidas, talvez com festas, viagens, aparências, mas eu seguiria a minha, em paz, sabendo que não precisava mais de aprovação. E no fundo, eu sabia, em algum momento, elas sentiriam a ausência. Porque quando a raiz se afasta, o galho pode até continuar de pé, mas já não tem a mesma força. O vento daquela tarde soprou meu rosto com suavidade, e pela primeira vez em muito tempo, eu sorri sem peso. Não um sorriso para agradar, não um sorriso para disfarçar, mas um sorriso de quem finalmente havia entendido: minha vida me pertence. E ninguém mais tem o direito de me dizer onde eu combino ou não. Naquela noite, quando voltei para casa, sentei-me sozinha na cadeira da sala. O silêncio da minha casa não era vazio, era cheio de significado. Pela primeira vez em anos, o silêncio não doía. Era um silêncio que me pertencia, que não carregava rejeição, mas liberdade. Ajeitei a caneta dourada sobre a mesa. Ela brilhava sob a luz fraca da lâmpada, como se fosse mais do que um objeto. Era um símbolo, um lembrete de que cada gesto, por menor que pareça, pode deixar raízes em terras distantes. Eu tinha sido esquecida pelas minhas filhas, mas lembrada por vidas que um dia toquei. E essa lembrança valia mais do que qualquer luxo, mais do que qualquer aprovação superficial. Nos dias que seguiram, minhas filhas tentaram me procurar. Mensagens curtas, ligações rápidas, desculpas mal ensaiadas. Mas eu já não era a mesma. Respondi com educação, mas sem me dobrar, porque eu entendia, finalmente, que amor não se implora, amor se oferece, respeito se exige, e eu não queria mais migalhas. Eu queria apenas dignidade, e isso agora eu sabia que podia conquistar sozinha. Certa tarde, abri um álbum antigo de fotografias. Lá estavam elas, ainda pequenas, sorrindo ao meu lado em festas simples,
de roupas costuradas por mim mesma. Meus olhos marejaram, não de dor, mas de aceitação. Eu havia feito o meu papel, e se elas escolheram esquecer, a responsabilidade não era mais minha. O que eu não faria jamais seria esquecer de mim. Voltei a caminhar mais pelas ruas do bairro. Encontrei antigas alunas, vizinhos, pessoas que lembravam dos tempos em que eu corria de um lado para o outro para organizar projetos comunitários. Cada reencontro era um lembrete. Eu não era invisível. Eu era parte da história de muita gente e percebi que o maior erro da minha vida tinha sido acreditar que só importava para minhas filhas. Não, eu importava para o mundo e principalmente para mim mesma. Numa manhã, ao olhar meu reflexo no espelho, vi rugas, vi cabelos brancos, vi marcas profundas, mas também vi sabedoria, vi coragem, vi a mulher que sobreviveu ao desprezo e escolheu se respeitar e sorrir, um sorriso firme e sereno de quem encontrou um lugar onde sempre vai combinar, dentro de si mesma. Pensei na cena do spa, na porta de vidro se fechando diante de mim e percebi que aquela porta não era o fim, era apenas o início de uma nova vida. Naquele dia, ao ser deixada do lado de fora, eu tinha duas opções: aceitar a humilhação ou transformar o momento em renascimento. E eu escolhi renascer. Nunca mais aceitei ser tratada como peso. Nunca mais aceitei ser silenciada. Nunca mais permiti que me dissessem onde eu cabia ou não, porque descobri uma verdade simples, mas poderosa. Quem conhece suas raízes nunca é deslocado. E eu conheci as minhas. Hoje, quando fecho os olhos, lembro das palavras delas. Você não combina com esse lugar, mãe. E sorrio, porque entendi que não era eu quem não combinava. Eram elas que não estavam preparadas para reconhecer o valor que me habitava. A vida me ensinou que dignidade não se pede, dignidade se assume. E foi isso que eu fiz. Agora eu falo com você que me ouviu até aqui. Se um dia te disseram que você não combina com algum lugar, lembre-se, o valor está em quem você é, não no espaço que tentam te negar. Não mendigue afeto. Não aceite migalhas. A vida começa de novo quando você decide se respeitar. Me conte sua história nos comentários. Aqui é um espaço de vozes que não serão mais silenciadas. Se inscreva no canal e deixe seu like, porque cada gesto seu ajuda esta comunidade a crescer e a dar força a todas nós que tantas vezes fomos deixadas do lado de fora. E lembre-se da minha última frase. Naquele dia, percebi que o lugar onde eu mais combinava não era dentro de um spa, era dentro de mim mesma. E ali, ninguém jamais poderá me expulsar.